Bem-vindas, bem-vindos, cancerianas, cancerianos. Hoje a energia tá muito densa, tá? O tarô ele mostra que existe uma conversa não terminada, né? Alguém que tá com o celular na mão, pensando em mandar uma mensagem nesse exato momento, né? Hoje eu vou revelar não só se essa pessoa vem atrás de você, mas principalmente como que ela vem, né? Como essa pessoa ela vem até você, qual a energia, né, por trás dessa situação, o que, que ela está escondendo aí de você. Vamos entender aqui, né? Porque hoje eu senti assim uma energia muito forte assim em silêncio, né? Então a gente vai entender aqui, né, o que está acontecendo, se tem orgulho, sentimentos mal resolvidos, né? Vamos entender melhor essa situação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Súria, esse é meu canal Tarô da Sura, né, onde eu trago aqui uma ferramenta mais com clareza emocional, espiritual, para você que está vivenciando essas situações aí, principalmente na vida amorosa, né? Então já curte esse vídeo agora, tá? Fica comigo até o final, que eu vou tirar também uma carta extra para a gente entender mais detalhes dessa situação, né? Pode ser um conselho adicional, uma cartinha extra aqui, né? Então, se você não está inscrita, não está inscrito no canal, já se inscreve aqui, tá? Porque e ativa o sininho para você saber na hora que eu postar os vídeos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Só um detalhe, né? Cancerianas, cancerianos, né? Eu sinto que muitas de vocês, né? Muitas de vocês estão vivendo uma situação em silêncio, né? Eu separei aqui algumas perguntas para a gente fazer aqui para o tarô, mas é importante a gente entender, né? Que eu senti aqui, né? Que vocês estão vivendo essa situação assim, num silêncio emocional. Tem coisas assim que vocês não estão conseguindo compartilhar com outras pessoas, não é mesmo? Então, pode ser que alguém esfriou do nada, alguém se afastou, uma pessoa que ainda sente alguma coisa, mas não toma uma atitude, sabe? Então, isso mexe muito com vocês, porque câncer, ele sente tudo muito profundamente. Muitas vezes, né, o câncer não consegue compartilhar, fica guardando muito, né? Então, quando vocês criam um vínculo, não é algo superficial. E o tarô, né, ele mostra aqui, né, alguém tentando esconder o que sente. Então, vamos entender aqui, primeiro, a energia geral dessa situação, né? Vamos entender o que está acontecendo, né, nessa energia geral dessa situação. Então, vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos entender a energia geral a respeito dessa situação, tá bom? Estou embaralhando as cartas, vou colocar aqui, eu já comento, tá? Então, vamos lá. Então, vem aqui 10 de paus, 7 de espadas, as de copas, 10 de espadas, 7 de paus. Então, vamos lá, fundo do deck, 2 de paus. Então, falando um pouco do 2 de paus, né, representa aqui uma energia onde essa pessoa, ou ela está planejando, primeiro, está pensando aí como que vai falar com você, como resolver essa situação, ou alguém que pode estar em dúvida, talvez entre você e uma outra pessoa, por isso que essa pessoa está planejando melhor em como falar com você, né? Então, assim, o que essa pessoa, né, qual que é a energia atual dessa conexão, né? O 10 de paus, ele traz aqui um momento onde vocês estão muito sobrecarregados ou sobrecarregadas, né, com essa situação. Então, gerou um peso muito grande esse momento, né? Então, vocês estão chegando literalmente, né, no limite aí dessa situação, né? Tem que resolver, não tem jeito, né? O que essa pessoa sente e não demonstra. Olha só, o 7 de espadas, realmente essa pessoa está escondendo os verdadeiros sentimentos, né? Essa pessoa talvez tenha receio de falar com você, essa pessoa ainda não quer demonstrar muito, de repente a pessoa está escondendo alguma verdade de você, ou omitindo algum fato importante, né? Então essa pessoa está meio receosa aí, né? Aí aqui, o As de Copas, ele mostra aqui que existe assim, não é um bloqueio,
tá? Que existe. Essa pessoa, de repente, tem um orgulho, de repente, essa pessoa, ela gosta de você, ela não quer falar, sabe assim? Então, isso é uma coisa que tá pegando, tá mexendo, porque ela sabe que vocês têm uma conexão muito forte aqui, né? Essa pessoa, ela não quer admitir isso. A intenção oculta aqui, né, o 10 de espadas, ele mostra aqui que é uma situação onde está gerando muito sofrimento para essa pessoa, que também está no limite dela, e uma pessoa que quer resolver de vez essa situação, porque não está aguentando mais, entendeu? Por mais que essa pessoa seja orgulhosa e não fale realmente o que está sentindo, é uma pessoa que está no limite. Né? E aí a tendência energética para os próximos dias, né? O 7 de paus, ele traz uma necessidade de comunicação, se a pessoa de repente quer conversar com você, se a pessoa ela quer realmente trazer esse assunto à tona, né? Porque é uma coisa que está gerando sofrimento, mesmo que essa pessoa não demonstre, né? Então, eu vejo aqui que existe um orgulho ferido aqui, alguma coisa que essa pessoa não tenha, de repente, admitido aqui para você, né? E se essa energia está batendo exatamente com o que você está vivendo hoje, né? Então, e você precisa de uma resposta única aí para o seu caso. Né? Às vezes você tem perguntas que você quer fazer, você quer se aprofundar mais, né? Eu faço atendimentos personalizados, tá? O link está aqui embaixo, no primeiro comentário, tá? Inclusive, o tarô para a vida amorosa é uma das consultas que eu mais faço atualmente para entender sentimentos, intenções, o futuro dessa situação, tá? Então toca aqui no link do primeiro comentário, entre em contato comigo que aí eu vou te passar mais orientações para você poder reservar aí a sua vaga. Tô com algumas vagas ainda disponíveis para essa semana, tá? Então vai lá que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, né? E aí o que mais me chamou a atenção aqui, né? Que essa pessoa ainda não conseguiu assim se desligar de você, né, emocionalmente. Mas existe uma dificuldade ali, né, de demonstrar vulnerabilidade, né? Então é uma pessoa que tá, olha só que doido isso, né, Câncer? A pessoa também está sofrendo, a pessoa também está cansada dessa situação, mas ela não se abre, né? Uma pessoa que é muito orgulhosa, quer conversar com você, mas não quer demonstrar tanto assim que está sofrendo com essa situação. Então é meio complicado, né? Então eu vejo aqui que é uma situação assim que pode ter acontecido essa situação porque algo aconteceu que mexeu com o ego dessa pessoa, entende? Por isso que essa pessoa está orgulhosa, né? Então muitas cancerianas ou cancerianos podem receber uma mensagem, né, uma aproximação, uma atitude aí que vocês não estavam esperando. Né? Talvez não é da forma como você está esperando. Né? Vou dar um exemplo. Se é uma pessoa que é muito orgulhosa, é uma pessoa que não vai sair se declarando para você. Pode ser que seja uma pessoa que pergunte como que você tá, ou pergunte puxe algum assunto aleatório, né, para saber como que você tá, né? E aí, a partir disso, pode desenvolver uma conversa, mas não que essa pessoa vai se declarar aí para você, né? Então, inclusive, né, depois que você assistir esse vídeo, passa lá no meu Instagram, @asuriane, que inclusive eu deixei aqui no primeiro comentário, né? Porque eu posto mais conteúdo de tarô, espiritualidade, os bastidores da minha vida, né? E muito mais. Então, lá também é possível você agendar uma consulta mais completa para entender mais detalhes dessa situação. Então, agora, vamos entender aqui se essa pessoa realmente vai te procurar, né? Porque eu sei que é a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo quer saber se a pessoa vai te procurar. Então, vamos lá, concentrar aqui as energias e vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Vou colocar aqui as cartas, eu já comento, tá? Então, vamos lá. 5 de copas. Perdão. Cavaleiro de paus. As de paus. Vamos lá, fundo do deck, o eremita, tá? Então, deixa eu só tomar uma aguinha. A garganta já tá pedindo aqui. Então, vamos entender primeiro aqui qual é a intenção dessa pessoa hoje. O 5 de copas mostra que, como eu falei, aquela pessoa que é mais orgulhosa, mais rígida, né? É uma pessoa, assim, que talvez ela se arrependa de algo. Como eu falei, o orgulho tá ferido, né? Então a pessoa tá arrependida
tá um pouco magoada com você, então essa pessoa ela quer resolver uma questão que tá machucando mesmo, né? Essa pessoa ela de repente se arrepende de ter falado algo para você, quer resolver essa situação, pode para algumas de vocês ou alguns de vocês pode ser dessa forma que a gente pode interpretar aqui, né? O que impede ou atrasa, né? O cavaleiro de paus mostra aqui que é uma pessoa que ela tende a agir com muita intensidade, né? Aquela pessoa que fala demais, promete demais, vai com intensidade, mas também ela acaba sumindo também com muita rapidez. Então, aquela coisa, a pessoa vai, marca de sair com você, aí você sai, curte, aproveita, depois a pessoa some, né? Então, isso é uma coisa que acaba impedindo vocês de aprofundar mais essa relação, entende, o câncer? Então, é uma situação assim que vocês precisam observar um pouquinho. A tendência ou atitude, né? Então, a de paus traz, sim, uma vontade maior dessa pessoa se reaproximar de você, de recomeçar, né? Então, é uma pessoa que realmente está motivada para isso. Porém, o eremita, falando um pouco mais dessa pessoa, é alguém assim que, em alguns momentos, prefere ficar sozinho, sozinha, seja para refletir, ou essa pessoa está nessa fase, nesse momento, refletindo, buscando luz interior, para ver o que vai fazer agora, entende? Então, é uma pessoa que, ou é uma pessoa que está solteira, solteiro aí por muito tempo, uma pessoa que tende a ser mais solitária, né, onde, eu vou dar um exemplo aqui, se a pessoa está muito tempo solteira, é uma pessoa que naturalmente, né, já está acostumada a fazer muitas atividades sozinho. Então, pode ser que você sinta dificuldade num primeiro momento de vocês terem mais convívio juntos, sabe assim? Pode ser um encontro daqui, outro dali, mas pode ser situações que você vai ter vontade de participar e essa pessoa ainda não está preparada ou preparado para te incluir em mais atividades, mais esse sentido para você se preparar, tá, Câncer? Então, mas eu vejo assim uma vontade de reaproximação, isso é ótimo, né? Essa pessoa pensa ainda numa conversa, só que também tem aquele medo de rejeição, então isso aqui mostra claramente, né? Que essa pessoa ela também quer preservar o próprio espaço. Essa pessoa não quer simplesmente largar tudo, assumir um compromisso, não, a pessoa está ainda, né, pensando na possibilidade. Vamos ver aqui o futuro dessa situação, o que você pode esperar em questão de futuro para essa relação, tá, Câncer? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aqui como que vai ficar o futuro dessa relação. Vou colocar aqui as cartinhas, a gente já vê agora, tá? Então vamos lá. Então vem aqui 9 de copas, 7 de copas, 9 de paus, 5 de ouros, 3 de ouros. Vamos lá. Fundo do deck, 8 de copas. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. É o seguinte, Câncer, vamos lá. Falando de um futuro próximo, 9 de copas, ele traz energia, sim, para uma possível conquista, aonde você vai sentir que tá tudo bem, né? E essa pessoa também vai sentir a vontade ali. Só que um detalhe para o 9 de copas não quer dizer que a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa ela te conquista ou te reconquista, se for esse o caso, mas tem que ver, às vezes a pessoa ela te conquista, mas ela fica confortável nessa situação. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa tem o prazer da conquista, da reconquista, mas não que necessariamente a pessoa já vai querer te assumir. A pessoa pode ficar tranquila só ficando com você. Então você vai ter que observar, né? Em questão assim do quão satisfeita essa pessoa vai estar, e você também. É importante você observar como que você vai estar. O que precisa mudar? O 7 de copas, né, ele traz aqui um momento que você precisa refletir, Câncer, o quanto você não está fantasiando, no sentido assim de ficar imaginando um cenário perfeito,
Às vezes você sabe racionalmente, né, o que, que você pode esperar dessa pessoa, e você fica fantasiando, achando que essa pessoa um dia vai acordar e vai, de repente, fazer uma super declaração para você, e você fica imaginando outros cenários, sabe, para essa situação, que eles não são tão realistas. Né? Então, assim, eu não estou falando que você não pode sonhar com um outro tipo de cenário, mas é importante você adaptar para a sua realidade. Com essa pessoa hoje, se é uma pessoa que tem um perfil de ser talvez um pouco mais, não digo fria, mas uma pessoa mais prática, por exemplo, pode ser que ela não venha se declarar para você, pelo menos não agora, pode ser que com o tempo isso aconteça, mas não é o cenário de agora, então seja um pouco mais pé no chão. Chance de reconciliação. Olha, o 9 de paus, ele pode trazer uma certa resistência. Por quê? Como eu falei, é uma pessoa que está numa fase onde quer ter ainda o próprio espaço, quer manter a privacidade, não quer talvez ter contato com você o tempo todo, fazer todas as atividades com você, às vezes é sair um dia, no outro, de repente, ela quer estar com os amigos, sabe assim? Então, pode ser que num primeiro momento essa pessoa vai oferecer uma certa resistência, principalmente se é uma pessoa que está solteira há muito tempo, câncer. Né? E não leve isso para o lado pessoal como se fosse exclusivo para você. Pode ser que qualquer pessoa, ele ou ela, não consegue se relacionar nesse momento. Né? Então, é uma fase que essa pessoa vai oferecer um pouco de resistência para assumir um compromisso ou uma reconciliação definitiva, sabe assim? Então, seja mais pé no chão. Energia emocional entre vocês. Olha, o 5 de ouros traz um momento assim de uma certa decepção da parte dele ou dela, né? Como eu falei, uma pessoa orgulhosa, de repente a pessoa está arrependida de alguma coisa, você não se sente valorizada ou valorizado. Então é importante vocês conversarem mais sobre isso. Então você também se valorizar para que essa pessoa também te valorize, sem exigir demais, não é isso, mas eu falo assim, você também colocar limites naquilo que você também não gosta, né? E entender também o lado dessa pessoa em alguns momentos, né? Essa pessoa não quer ainda assumir o compromisso, não é sobre você, é o momento dessa pessoa, entende? E não que necessariamente a pessoa está desvalorizando você. E aí a tendência final aqui, o 3 de ouros, ele traz uma possibilidade de vocês manterem um companheirismo, uma convivência legal, de respeito mútuo, de colaboração. Só que o que me chamou a atenção aqui no fundo do deck é o 8 de copas, né? O 8 de copas mostra aqui que, assim, existe um certo abandono realmente, né? Tem uma possibilidade de reaproximação, mas se a pessoa perceber, de repente, que você está muito carente, muito desesperada ou desesperado, ai, nossa, preciso namorar logo com essa pessoa, preciso assumir um compromisso, essa pessoa pode sair de vez da sua vida, entendeu? Então, eu sei que quando baixa a carência para câncer é difícil, é desafiador, mas tem que tomar cuidado para você não assustar essa pessoa por conta dessa tendência, né? Segurar um pouquinho, tem sim possibilidade de reaproximação, não é definitiva, ainda as cartas não apontam como algo definitivo, mas se você conseguir, né, não, talvez não fantasiar demais, ou não criar tanta expectativa, pode ser que você consiga manter essa pessoa mais um tempo na sua vida, até, de repente, faça a pessoa, quem sabe, querer assumir um compromisso mais para frente, né? Então, agora vamos para a mensagem extra, né? Vamos ver aqui qual é o conselho aqui do tarô para essa situação. A mensagem que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, concentrar as energias. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer uma tiragem mais completa, né? Seja tocando aqui no link, na primeira descrição, aqui no primeiro comentário, onde vocês vão poder agendar comigo, pode ser pelo WhatsApp, tem o meu Insta, @suriane, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre a minha vida, né, os bastidores e outros conteúdos que eu posto lá, e você pode agendar por lá também, tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui qual é a mensagem complementar aí para sua leitura, tá, Câncer? Vamos lá. Vou tirar aqui. Vamos ver.
Lei da atração aqui, ó. Então vamos lá. Você tem manifestado esse relacionamento, Câncer. Tudo o que você quiser será seu em breve. Nossos pensamentos, sentimentos e crenças têm o poder de manifestar aquilo em que nos concentramos. Ao cultivar pensamentos positivos, alinhar suas ações com suas intenções, você pode criar um ambiente propício para que essas coisas se manifestem em sua vida. No entanto, Câncer, é importante também considerar outros fatores que contribuem para a formação de um relacionamento, como comunicação, esforço mútuo, tempo e circunstâncias externas, que é o que eu estava comentando aqui, né, Câncer? Tem outros fatores que você precisa levar em consideração. Então, você precisa avaliar tudo isso antes de você, de repente, pensar em ter um relacionamento, né, com essa pessoa. Mas, assim, nem toda demora significa necessariamente um fim, né? O amor, ele não pode sobreviver só de expectativa, né? Mas aí você precisa também, né, se adequar essa leitura para a sua realidade, né? Então, cancerianos, o que eu sinto aqui é que existe uma emoção mal resolvida nessa situação, mas agora o mais importante é você entender, né, aquilo que faz mais sentido aí para sua vida, né? Se essa leitura fez sentido, então comenta aqui embaixo, né, que eu amo ler o que vocês comentam, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu estou sempre colocando esses vídeos para vocês, e quando você ativa o sininho, na hora que eu posto, você já recebe a notificação aí para você, tá? Para você receber, para você é boa, né? Você recebe a notificação. E aí, se você quiser entender os sentimentos reais dessa pessoa, intenções, o futuro dessa conexão, ou até sentir uma real possibilidade de reconciliação, mesmo que seja agora, mais para frente, é só você tocar no link aqui do primeiro comentário e agendar o seu tarô para a vida amorosa, tá? E não esquece, me siga também no meu Insta, @assuriane, para você saber um pouco mais de mim, dos bastidores e outros conteúdos como esse. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!